Olá, pessoal! Essa é uma videoaula sobre análise de clusters, com o objetivo de trazer respostas para as seguintes perguntas. O que é essa técnica, suas aplicações e limitações? Quais questões de pesquisa podemos abordar usando a análise de clusters? O que são as medidas de similaridade? E quais medidas destas estão disponíveis para fazer a análise de clusters? Quais são as diferenças entre os algoritmos hierárquicos e não hierárquicos de aglomeração? Definir o número de clusters. Como nós fazemos esse procedimento? E, finalmente, como validar e identificar o perfil daqueles clusters que foram formados. Vamos definir, então, o que é a análise de cluster. Esse termo é usado para definir um amplo conjunto de técnicas estatísticas e algoritmos que visam identificar grupos de objetos que têm características similares entre si e que, ao mesmo tempo, são bastante distintos dos outros clusters que existem naturalmente no conjunto de dados. Nesse caso, os objetos eles podem ser de diferentes tipos. E o que é relevante para a análise de cluster é ter algum tipo de variável ou variáveis que possam ser representativas dessas características que são homogêneas dentro dos grupos e são heterogêneas dentre grupos, quando você compara os grupos. Nesse caso, você não tem a premissa da análise de cluster, da maioria das técnicas, é que você não tem informação prévia sobre a qual grupo que pertence cada um dos objetos. E o seu intuito é justamente tentar identificar quais são os grupos que existem ali. Por exemplo, perfis de empresa de acordo com a estratégia adotada, estilos de gestão gerencial, segmentos de mercado, dentre outros grupos de ação que têm comportamentos similares. Todas essas são opções onde nós poderíamos aplicar a análise de clusters para identificar objetos que têm características similares dentro do grupo e dissimilares quando você compara diferentes grupos. Tomando um exemplo de uma situação prática e uma situação ideal de clusterização. Vamos supor que eu estivesse no modelo onde eu tenha duas variáveis, x1 e x2. Eu vou mensurar nessas duas variáveis um conjunto de... essas duas variáveis serão mensuradas em diferentes objetos. Então, nessa situação ideal de clusterização, imagine que eu tenha mensurado as duas variáveis e ao fazer, por exemplo, um diagrama de dispersão, nós acharíamos que existem grupos naturais de respondentes dentro desses dados. Por exemplo, esse primeiro conjunto, esse primeiro conglomerado, cluster ou segmento, ele é representado por casos que têm valores altos em x2 e valores relativamente baixos em x1. Esse grupo é um grupo intermediário, em que ele tem valores intermediários de x2 e de x1, e esse grupo ele é um grupo que tem valores altos de x1 e baixos de x2. E, finalmente, esse terceiro grupo que tem valores altos tanto em x1 quanto em x2. Nesse caso, nós vemos que, naturalmente, existem grupos bem distintos nesses nossos dados. Cada um dos grupos eles estão bem próximos entre si e eles são distantes. O o limite desses clusters é bem distante para cada um dos grupos. Essa é uma situação ideal de clusterização. É quando a gente tem um cluster muito bem formado e muito bem caracterizado na nossa amostra. Infelizmente, na maior parte das situações práticas, não é esse tipo de cluster que nós conseguimos identificar. Essa situação apresentada à direita, ela é mais provável de ser encontrada na prática, onde, ao fazer um diagrama de dispersão entre as duas variáveis, nós temos dois contínuos, tanto de x1 quanto de x2, incluindo aqui uma tendência, não necessariamente linear, entre as duas variáveis, mas negativa. E o que seria a clusterização? Seria particionar esse conjunto de dados em um conjunto de agrupamentos, e cada um desses agrupamentos tem que ser o mais similar. Os objetos dentro de cada um dos clusters têm que ser muito próximos entre si, têm que ser muito similares, e as diferenças entre os clusters têm que ser grandes. Então, o algoritmo ele vai tentar identificar para diferentes formas de particionar, diferentes números de clusters a serem criados, quais são os clusters que maximizam as diferenças entre grupos e minimizam as diferenças dentro de cada um dos grupos.
De forma geral, as aplicações da análise de clusters estão associadas a 3 diferentes situações. Primeiro, identificar se existem grupos naturalmente existentes naqueles dados que têm perfis, características distintas em um conjunto de variáveis de interesse. Uma segunda aplicação é identificar o próprio significado daqueles grupos, ou seja, identificar quais são as características que revelam as diferenças entre os grupos e, a partir daí, extrair algum tipo de interpretação que seja uma implicação que tenha uma implicação teórica ou mesmo uma aplicação prática. E também podemos usar a análise de clusters para a gente ter uma finalidade mais prática, mais pragmática, ou seja, a gente usar os clusters para a gente aplicar em alguma situação prática. Por exemplo, grupos de risco, para determinadas, para insolvência, por exemplo. Então, perfis de empresa que, de acordo com seus indicadores, elas têm diferentes níveis de probabilidade de insolvência, para você dar tratamentos específicos para cada um desses grupos. As aplicações em marketing de segmentação de mercado, onde você identifica perfis de clientes que desejam um tipo de produto, um tipo de solução do mercado, e por isso você pode oferecer para cada um desses segmentos soluções distintas. Então, esses são exemplos onde você pode aplicar a análise de clusters visando trazer uma solução prática ou um maior conhecimento teórico sobre um fenômeno. Apesar de sua aplicabilidade teórica ou prática, a análise de clusters sofre muitas críticas por algumas de suas características. A primeira delas é que ela é uma técnica inerentemente descritiva e não inferencial, ou seja, ela não faz nenhum tipo de inferência para a população, você não tem como projetar estatisticamente os resultados da amostra para a população, e mais do que isso, ela não tem uma base teórica, seja nos fundamentos do seu algoritmo, ou seja, nos fundamentos que levam à criação dos clusters. Então, muitos autores criticam essa característica, dizendo que ela é incapaz de explicar os fenômenos e que, muitas vezes, ela pode até gerar essa segunda limitação, que ela sempre vai criar clusters. E, mesmo que não existam clusters, a técnica ela visa criar esses clusters, ela força a criação desses clusters. Então, se você não fizer uma análise depurada, uma análise cuidadosa e verificar se efetivamente aqueles clusters fazem sentido à luz da sua teoria ou da prática onde você aplica essa técnica, você pode acabar criando clusters que são sem nenhuma aplicação prática. Sendo assim, ou mesmo sem nenhuma fundamentação teórica, porque ela sempre vai criar clusters, mesmo que eles não existam ou que eles não sejam nítidos no seu conjunto de dados. Além disso, você depende muito tanto das variáveis que você utiliza na análise, quanto das observações, dos casos que você coloca na sua análise. Sendo assim, muitas vezes tem-se dificuldade de projetar os resultados da amostra que você tem para realizar a análise de cluster para a população. Ou seja, é uma técnica que não tem tanta que é criticada porque é mais difícil você estabelecer a validade externa desse tipo de aplicação. Quando fazemos análise de clusters, iremos lidar com uma série de estatísticas. Algumas delas são extremamente importantes para entender o funcionamento da técnica. O primeiro, chamado do cronograma de aglomeração, ou Clustering Schedule, ele basicamente vai mostrar como que vai se comportar a similaridade e a dissimilaridade dos clusters formados e quem são as observações que estão entrando em cada um dos clusters para cada um dos estágios da sua análise. Na prática, a análise de clusters, pelo menos a análise de clusters hierárquica, que é o método mais, vamos dizer assim, robusto, nós veremos à frente que ele tem que ser contrabalanceado pelas técnicas não hierárquicas, mas o cluster hierárquico ele faz agrupamentos aos pares. Então, como que ele cria a análise de clusters? Ele calcula uma medida de distância, que é uma medida de dissimilaridade entre os objetos. E distância, a gente vai ver outras medidas de distância, mas pense na distância como a distância em linha reta, tá? É a distância euclidiana. Então, você pega dois pontos em dois eixos, calcula a distância em linha reta entre aqueles dois pontos. Você faz esse cálculo de distâncias, para todos os casos da sua amostra. Então, você tem uma amostra de 100 casos, você vai calcular distâncias, um número de distâncias igual a combinação 100, 2 a 2. Vai dar um número muito grande de distâncias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular essas distâncias e, a partir de alguma regra, ele vai
agregar esses casos. A regra mais simples é pegar a menor distância possível. Pega os dois casos que estão mais próximos e fala, esses dois casos aqui vão entrar no cluster. Feito isso, ele passa a lidar aquele cluster que foi formado com duas pessoas, como sendo um novo caso. Normalmente feito pela média, né? Então ele calcula a média de todas as variáveis desses dois casos, e aqueles dois casos passam então a ser considerados como um caso, que no caso é o primeiro cluster formado. A partir daí, ele calcula novamente as distâncias. Só que agora não existem mais 100 casos na amostra, existem 99. Portanto, ele vai calcular 99, 2 a 2, combinação 99, 2 a 2, distâncias, e fazer esse procedimento novamente. Vai fazer esse procedimento até que só tenha um cluster. Como vocês podem observar, se vocês pegarem a calculadora, vocês vão ver que mesmo com amostras muito pequenas, o número de cálculos que você precisa fazer para chegar a esses clusters, ele é muito elevado. Não é à toa que com amostras um pouco maiores, o software não roda num computador normal. Na verdade, mesmo computadores grandes têm dificuldades de rodar esse algoritmo, porque são bilhões, muitos cálculos, exigem muita memória, e o computador não roda, ele simplesmente trava e dá erro, ele não consegue rodar. Então, o que o cronograma de aglomeração vai fazer? Ele vai calcular quais são os casos que estão entrando em cada um desses estágios de aglomeração, desde do número de clusters igual ao tamanho da amostra, ou seja, cada caso sendo um cluster diferente, até quando você chega à situação onde você tem um cluster, que é quando todos os casos estão somente classificados no mesmo grupo. Em cada um desses estágios, a gente vai aumentando a dissimilaridade que existe dentro de cada cluster e a gente vai reduzindo o número de clusters na amostra. O grande ponto da análise de clusters é justamente você achar em que ponto que você está começando a agrupar casos que eles são muito diferentes entre si, que não faz sentido você agregá-los, ou que você tem um número de clusters que ele tem sentido prático, você consegue trabalhar com eles em termos práticos ou mesmo teóricos. Então, o grande ponto, mais do que fazer essa aglomeração, é você estabelecer o ponto de corte para dizer, olha, eu vou ter, dado a dissimilaridade desses objetos, eu vou trabalhar com 4 clusters ao longo desse processo, saindo de N clusters, onde N é o tamanho da amostra, até um cluster. Bom, uma outra medida importante é o centroide do cluster, que é o valor médio das variáveis, que eu já expliquei no processo anterior, que ele é usado quando você cria um cluster pela combinação dos casos que formam aquele cluster. O cluster center, né, essa é uma terminologia usada no cluster não hierárquico, que é basicamente o centroide do cluster, quando você, em vez de criar clusters pela média dos casos que estão entrando, você tem um ponto de partida, que pode ser um ponto de partida teórico, né, que você tem na teoria quais são os valores daquele cluster, ou mesmo pode ser um valor extraído de uma outra técnica de cluster, por exemplo, o cluster hierárquico. Normalmente a gente roda o cluster hierárquico, acha os cluster centers, e aí a partir daí você aglomera os casos usando o cluster não hierárquico. Ou mesmo você pode usar casos aleatórios da sua amostra. Você pode pegar um caso qualquer e usa ele como cluster center para você fazer a sua técnica de aglomeração. Bom, a associação de clusters, que vai ser uma estatística do cronograma de aglomeração, ele vai mostrar quais objetos que estão associados a quais casos que estão associados a cada cluster. O dendrograma, que é um dispositivo para a gente ver qual é o grau de dissimilaridade que existe à medida que você agrega os casos. Ele é uma ferramenta interessante, mas ela tem limitação prática, porque quando você tem muitos casos, você não consegue visualizar o dendrograma, ele é muito grande, né? Então, quando você tem poucos casos, 30, 40, você consegue ver o dendrograma e visualmente você consegue identificar os clusters pelo desenho do dendrograma. Mas com amostras grandes, isso se torna muito mais difícil, então limita um pouco a aplicação desse gráfico. Há distâncias entre os centros dos clusters, que basicamente é o grau de dissimilaridade que existe entre os clusters formados. Então, o ideal é que a gente tenha dentro dos clusters uma grande homogeneidade e tenha grande heterogeneidade quando a gente compara os clusters diferentes. Nesse caso, a gente esperaria que as medidas de distâncias entre os centros desses clusters fosse muito grande e dentro dos clusters essa distância fosse muito pequena. E finalmente a gente tem uma matriz de coeficiente de similaridade de distância, que nada mais é do que uma matriz simétrica, onde você calcula a distância entre todos os objetos na sua análise.
A cada estágio da análise de clusters, a gente calcula uma matriz. Então, a gente começa com a matriz simétrica com o número de linhas e colunas igual ao tamanho da amostra. Depois, no estágio 2, você calcula essa mesma matriz para, no caso, 99, n-1, que vai ser o número de linhas e de colunas, e assim por diante, até só restar um cluster. Bom, existem várias outras estatísticas que, quando a gente entrar no software, vocês verão sua aplicação. E quais são as etapas para aplicar a análise de cluster? Como nós já vimos, ela segue o ponto de partida pela definição do problema de pesquisa. Em sequência, iríamos desenhar o nosso estudo, depois avaliar os pressupostos, extrair os clusters e fazer a análise do ajuste desses clusters. Em sequência, nós iríamos interpretar o resultado à luz da teoria ou da prática que nós estamos considerando nessa análise. E, finalmente, nós iríamos validar nossa análise de clusters, fazendo também a descrição do perfil e a identificação das características gerais daqueles conglomerados gerados. Chegamos ao fim dessa videoaula introdutória sobre a análise de clusters. Até a próxima. Tchau!